Eu vou ler numa versão talvez diferente da sua, que diz assim: portanto eu, prisioneiro no Senhor, eu suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. O verso 2, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E o verso 3, procurando cuidadosamente, eu gosto disso aqui, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém, irmãos? Aí, esse texto que a gente leu a semana passada e tentou trazer para os irmãos uma reflexão. Quando a gente ler o texto, logo nos vem a curiosidade de nos perguntar de que maneira devemos andar. Paulo, ele diz: eu rogo. Na versão que eu li, ele disse: suplico. Eu, prisioneiro do Senhor, eu suplico que vocês andem de modo digno para com o chamado que recebeste. Vimos aqui alguma coisa sobre vocação, foi? É o chamado que cada crente recebe para servir a Deus, e ele dar esses esclarecimentos. Suplico que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Então você tem um compromisso muito grande. Eu tenho um compromisso muito grande de andar com dignidade diante do chamado que eu recebi. Eu não posso deixar de maneira nenhuma alguém macular o chamado que Deus me fez. Eu não posso deixar de maneira nenhuma que alguém interfira na escolha que Deus me fez. Porque João disse que foi ele quem escolheu. Não fomos nós que escolhemos a ele, mas foi ele quem nos escolheu a nós. Agora lá no verso vai dizer que ele nos escolheu para que a gente produza frutos, que a gente faça alguma coisa. Deus não chamou você para ficar simplesmente sentado, sem fazer nada, mas ele chamou você para fazer alguma coisa, e você pode contribuir de alguma maneira para o reino de Deus. Então a gente viu a questão da vocação, e falamos aqui sobre andar com toda a humildade, que é o que o texto pede, Vimos também, devemos andar com mansidão, que está dentro do texto bíblico, e disse que a gente até conversou com os irmãos aqui, que ser manso não é ser bobo. Foi isso que a gente viu aqui? É simplesmente ter um comportamento manso, ser cauteloso, ser cuidadoso, E findamos naquela questão que era andar com paciência. E vimos aqui que paciência é uma coisa que anda muito em falta na vida de muita gente. É tanta gente sem paciência, irmãos, esses últimos dias, que é uma coisa. É gente
explodindo muito facilmente. É gente estourando, às vezes por coisa tão pequena. E o apóstolo pede aqui que a gente ande, não é? Com toda humildade, com mansidão, suportando os outros, porque exercitar a paciência, irmãos, é suportar uma afronta. Tem gente que não está preparado para suportar a afronta. Tem gente que diz, se me disser, vai ouvir. Se me atirar uma pedra, eu jogo 2, 3 de volta. Não, isso não é ter paciência. Isso não é suportar o outro. Isso não é tolerar uma... Às vezes o outro, irmão, está estressado, irmão, e você não sabe por quê. Está vivendo um problema de saúde na família, né? Está desempregado, está, né, faltando alguma coisa. E você não sabe e terminou, né, lhe tratando, não lhe tratou muito bem. E você que tem o pavio deste tamanho, explodiu. Faltou paciência, faltou humildade, faltou tolerância. E nós vivemos em comunidade. Nós não fomos feitos para viver isolados. Não. Nós fomos feitos para viver juntos. E viver unidos. Você sabia que tem muita gente que está junta, mas que não está unida? Tem muita gente, irmão, junto, mas não está unido. É preciso estar junto e estar unido. A partir de hoje, meu negócio com ela é só passou. Não é nem pai do senhor, mas não, viu? Passou, irmã. Passou o quê, irmã? Tua falta de paciência. Passou a tua falta de humildade. Passou a tua falta de tolerância. Meu negócio com ele agora passou. Não é passou não, irmãos. É pai do Senhor. Olhar no olho. Perdoar. Se for rápido. Mas Jesus mandou a gente aprender com ele. Não é? Mas quando a gente aprende com Jesus, a gente aprende direito. Não é, irmãos? Então, a gente viu aqui a questão do crente do pavio curto. E explicamos aqui que pavio curto, pavio é muito colocado em candeeiro, em lampiões, em fabricações de bombas, né? E quando alguém estava se referindo ao crente do pavio curto, fez essa referência, estava se referindo justamente àquelas bombas que são fabricadas e que quem fabricou não teve o cuidado suficiente para deixar um pavio um pouco grande para que ela acendesse e tivesse um determinado tempo para explodir. Por quê? Porque a bomba que tem o pavio muito curto, ela oferece risco de estourar na mão de quem acende ela para jogar fora. Porque o pavio está curto, acendeu, ela pum! Assim é o crente, irmãos, do pavio curto. Ele está pronto para explodir a qualquer momento. Tocou, ele explode. E quando explode, irmãos, causa problema, causa prejuízo, às vezes até mata. Às vezes até mata. E vocês sabem, aqui, em pouco tempo que eu estou aqui, eu já encontrei tanta gente ferida por causa de palavras, por causa da falta de humildade,
por causa de alguém não suportar uma fraqueza de alguém. Quem é você para não suportar a fraqueza do seu irmão? Você não é feito de pedra? Você não é feito de bronze? Você é feito da mesma matéria-prima do seu irmão? Então por que querer ser melhor do que ele? Por que, minha irmã, querer ser melhor do que ela? Se tu é feita da mesma matéria, tu também tem coração, tu também tem emoção, tu também tem sentimento. Tu também te entristece, tu também chora, tu também ri, tu também sente dor, tu também... Então precisamos, irmãos, olhar para os outros com o sentimento de fazer com os outros aquilo que a gente queria que fizesse com a gente. Se todas as vezes que a gente fosse se dirigir a alguém, para dizer alguma coisa a alguém, fôssemos dizer a ele ou a ela aquilo que a gente gostaria de ouvir, essas picuinhas elas acabavam mais depressa. Crente do pavio curto é o crente que não tem paciência com ninguém. Não tem paciência com criança, não tem paciência com adolescente na igreja. Como que ele nunca foi criança. Quando tu era criança, tu era uma beleza, não era? Tu nunca aperreasse papai e mamãe, nunca levasse uma chibatada, uma chinelada, não. De tão bonzinho que tu era. Hoje crescesse, já não quero ter mais paciência com a criança dos outros, com os filhos dos outros. Aprenda a ter paciência com os filhos dos outros, viu? Você já foi criança, você já foi adolescente, você já foi jovem. Você já passou por essas fases, hein? Vamos. Não é fácil, eu não vou dizer para você que é fácil, mas é possível. É possível a gente ter paciência. É possível a gente exercitar paciência. Ei, é possível a gente segurar para não acender, prestar atenção na bomba se ela está com o pavio curto ou com o pavio longo. E só riscar ela se o pavio estiver longo. Porque se o pavio estiver curto, vai explodir e vai causar prejuízo. Faça isso não. Como é que a gente ajuda um crente do pavio curto? É fácil? É não. Mas em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quero dizer, ele vai mostrar que a paciência, ela é uma parte do fruto do Espírito na vida do crente. A paciência, ela é uma parte do fruto do Espírito na vida do crente. Então, crentes orgulhosos, intolerantes, impacientes, demonstram claramente que não estão deixando-se encher pelo Espírito Santo e não estão vivendo segundo o Espírito, como diz a palavra de Deus. Porque todo crente impaciente, irmãos, ele também carrega com ele um pouco de orgulho. Ele também é orgulhoso. Viu? Sabe por quê? Porque a impaciência revela que a pessoa não consegue respeitar o ritmo e as reações das outras pessoas. Tem gente que quer que todo mundo ande na velocidade dele. Tem gente que todo mundo quer que cante como ele canta. Não, irmão, cada um tem seu jeito, seu modo, seu ritmo. E eu preciso respeitar o ritmo do meu irmão. E quando eu não respeito o ritmo nem as reações do meu irmão, da minha irmã, eu estou sendo soberbo, estou sendo orgulhoso. E eu não posso ser assim. Eu não devo ser assim. Cada ser humano é diferente. Ou não é? Não tem dois iguais, não tem. Não é? Uns são mais calmos,
outros mais agitados, alguns mais espertos, outros mais lentos para raciocinar. Mas nada disso está errado. Isso são características pessoais. E o crente pavio curto, ele julga que sua maneira de pensar, ele julga que a sua maneira de agir, elas são melhor e mais adequada do que as do seu irmão. E quando se pensa dessa forma, o orgulho está acompanhando, a soberba está acompanhando. Outra característica do impaciente é que ele quer que as coisas aconteçam muito rápido. Demonstra uma visão imediatista e humanista. Ser impaciente vai além do simples fato de não gostar de esperar. E ser impaciente revela muito daquilo que está no coração do indivíduo. Essa agitação, essa inquietação. E para ajudar uma pessoa dessa, irmão, precisa de muita oração. E a gente precisa conviver com ela. A gente não vai botar para fora daqui. Se ela estiver aqui dentro, a gente precisa conviver com ela. Pedir graça a Deus para conviver com crentes, com gente, né? Determinadas situações. Certo? Orando e pedindo para Deus agir na vida dele, na vida dela. Só assim a gente consegue, né, ajudar estas pessoas. O Salmo 103 e o versículo 8 diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Escute. Então você precisa dizer para essa pessoa que Deus tem paciência com ela. Porque tem gente que quando está numa situação dessa, bota para chorar, entra num estado depressivo, a ansiedade bate e diz: ninguém tem paciência comigo. Lê o Salmo 103 para ela. E diz que Deus é longânimo, que Deus é paciente, que Deus tem paciência com ela. Tá certo? Provérbio capítulo 14, versículo 29 diz que o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente, ele mostra a sua loucura. Falta de paciência é loucura, segundo Salomão, não é? Então, quando você consegue mostrar para esta pessoa que uma atitude impaciente é uma soberba, é um orgulho, aí você vai conseguir convencer essa pessoa de que o orgulho e a soberba é pecado. E um pecado que pode destruir vidas. Porque Salomão também disse em Provérbios 16 e 18, ele disse: a soberba vem antes da ruína, e a altivez do espírito vem antes da queda. Então, é o prenúncio de uma destruição que insiste viver na soberba. Tá certo? Mas vamos aqui. Tem ali os minutinhos. Então, além de eu andar com toda a humildade, além de eu andar com mansidão, além de eu andar com paciência, além de eu vigiar para não me enquadrar dentro do crente pavio curto, a Bíblia ainda nos orienta sobre outras situações de como a gente deve andar.
Então, São João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse assim: santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. João escreveu no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho. E o que mais? E a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, outra coisa que a gente precisa aprender, irmãos, é andar na verdade. Andar com a verdade. Tá certo? E quando se fala a verdade, alguém costuma dizer assim: ah, meu irmão, a verdade dói. Já viram isso já? Não é? Já viu isso, mano? A verdade dói. Tem gente que não gosta de ouvir verdade porque a verdade dói. E é? Mas liberta. Muito obrigado, irmão. Verdade dói, mas liberta. O babate não dói, mas sara. Não é, irmão? É. Bota neguinho, pula, né? Fica pulando num pé só. Mas daqui a pouco, né? Aquela agonia passa. E quando for no outro dia, tá, né? Tudo saradinho. Tá certo? Então, tem muita gente hoje, irmão, querendo somente ouvir aquilo que lhe é agradável. Viu? Somente o que lhe agrada. Deus vai abençoar a tua vida. Abra a mão, toma a chave, né? Ei, Deus está me mostrando aí, né? Um cesto cheio, prova de que não vai faltar nada na tua. Oi? Aí alguém, amém, é para mim, né? Aí quando alguém diz assim: Deus está entrando com conserto, aí alguém diz assim: é para fulano. Para fulano o quê? É para você mesmo, né? Então, mas na hora, irmão, que a palavra é verdadeira, né? Tem muita gente achando ruim. Porque a palavra verdadeira é a palavra que traz frutos de arrependimento. A palavra da verdade é a palavra que corrige. A palavra da verdade é a palavra que nos fundamenta, que nos alicerça. A palavra da verdade é a palavra que vem para consertar o que está errado. É a palavra da verdade. Mas quando se fala a palavra da verdade, alguém diz: eita, a doutrina hoje foi só lapada. Não é assim? Ah, fulano. No outro dia, quando encontrou: mulher, tu fosse para a doutrina. Fui não, mulher. Perdesse nada. Foi só lapada lá. Mas foi o remédio que Deus mandou para sarar a ferida. Ora, a aplicação da palavra é ela que vai consertando, é ela que nos vai despertando, é ela que vai dizendo se a gente está fazendo certo ou errado. E quando está fazendo errado, a palavra toca, a palavra inquieta, a palavra incomoda. E alguém vai despertar e dizer assim: vou melhorar, vou fazer certo, vou deixar de andar por aqui e vou andar por aqui, porque por aqui é melhor, por aqui vai dar mais certo. O pregador está sem unção. Hoje ele está sem palavra, hoje ele está na carne. Isso que ele está falando foi porque foram dizer a ele. Quando a gente tem uma coisa que toca lá na ferida, já foram contar para o perbita. Não é nem presbítero, mas não é perbita mesmo. Já foram dizer a ele.
Não, meu irmão, é a palavra tem esse poder, de que a gente vai falando nela, a gente vai aplicando ela, e ela vai tocando aonde precisa tocar, ela vai despertando quem precisa despertar, ela vai acordando quem precisa acordar, ela vai aprumando quem precisa aprumar. Então receba a palavra e agradeça a Deus que está cuidando de você, para você não perecer e perder a viagem para Canaã. Glória a Deus. Engraçado, né, que essas pessoas dizem, o que ele está falando eu já sei. Então se sabe por que não põe em prática, né? Se sabe por que é que não guarda, se sabe por que é que não pratica, né? Então a palavra dura que corrige, a gente tem que fazer como o salmista fez. O Salmo 119, o salmista escreveu tanta coisa, irmãos, a respeito da palavra, tantas referências a respeito da palavra, né? Então, andar na verdade quer dizer aceitar a verdade, viver na verdade, deixar que a verdade seja o nosso guia, tá certo? O nosso relacionamento com Deus, irmão, não pode ser de brincadeira, tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. João 4:24, Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus não aceita brincadeira, ninguém lhe adorando de brincadeira, não. Ou você adora de verdade ou você não adora. Salmo 145, versículo 1 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Ele faz uma vírgula, dá uma pausa e diz assim: todos os que o invocam em verdade. Invocar ao Senhor em verdade é muito mais importante do que pensamos, pois somente através de invocarmos em verdade é que Ele está perto de nós. Quanto mais a gente invoca de verdade, mais a gente tem uma aproximação maior com Deus. Além de andar na verdade, Paulo, quando escreveu aos irmãos da Galácia, ele falou muito sobre outra questão. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Queridos, enquanto durar a nossa vida aqui na terra, vai haver uma batalha muito terrível, sempre vai haver. É a batalha do espírito contra a carne. E só existe um meio de você sair vitorioso ou vitoriosa desta batalha, é dando prioridade ao Espírito de Deus na sua vida. Andando no Espírito faz com que muita gente tenha sucesso e seja vitorioso e vitoriosa na sua batalha diária. Olha, irmãos, um dos grandes inimigos que temos, ele é a carne. É um inimigo muito difícil de lidar com ele. Porque para onde você vai, ele vai também. Você não pode deixá-lo. Você se deita com ele, acorda com ele, vai trabalhar com ele, vai para a escola com ele, né? E por isso é que ele se torna tão difícil de você vencê-lo. Porque ele está constantemente
muito perto de você. Literalmente está com você. E por estar com você, ele dificulta muitas situações na sua vida. Ele causa muitos embaraços na sua vida. E é preciso ter cuidado com a carne. Muito cuidado com ela. 1 Timóteo capítulo 1:7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, andar no espírito significa ser fortalecido por ele. A proporção que eu mergulho no oceano do Espírito, eu estou recebendo deste Espírito graça, força suficiente para ir vencendo dia a dia. Quando Paulo disse isso a Timóteo, ele estava dizendo: Deus não nos propõe uma vida de medo, mas Deus nos propõe uma vida virtuosa, de fortaleza, mas através da operação do Espírito de Deus, quando a gente se coloca, a andar no Espírito, nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos que a gente pensa muitas vezes em desistir, em parar, nos momentos de fraqueza, é o Espírito que chega e nos fortalece. Ele tem essa particularidade. Então, andar em Espírito é também ser guiado pelo Espírito. Romanos capítulo de número 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se somos agora filhos de Deus, devemos entregar o comando da nossa vida nas mãos dele. Devemos reconhecer que somente sendo guiados pelo Espírito é que alcançamos sucesso na nossa vida espiritual. Somente sendo guiados pelo Espírito é que alcançaremos também as promessas que Deus nos tem feito. Muitas vezes Paulo contrariou a sua própria vontade, a fim de se deixar guiar pelo Espírito. Então continuemos, irmãos, nesse esforço, tá certo? E para concluir esse tópico, andar em Espírito é também produzir o fruto do Espírito. Vocês sabiam que os dons, eles são recebidos, porém os frutos, eles são produzidos. Os dons é uma dádiva de Deus. Agora os frutos, quem produz é eu e você. Como é? Que tipo de fruto você está produzindo? Né? E como é que a gente vai produzir fruto do Espírito se a gente não anda no Espírito? Possível. Preciso a gente viver no Espírito, andar no Espírito, para podermos produzir frutos no Espírito, andando com Ele e para Ele, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?